Vocês me indagam sobre as grandes manifestações de massa, populares, que tiveram início na final da primeira quinzena de junho passado e que tem pipocado, especialmente, mas não só nos grandes centros, até ontem à noite, quando houve um movimento significativo em São Paulo. Quero começar dizendo que o chamado mundo político foi claramente surpreendido por essas manifestações, não é? Idem a chamada opinião pública. É interessante observar o comportamento da dita grande imprensa. 13 de junho, eu acompanhei com bastante cuidado as transmissões da Globo News. Seus ditos repórteres, comentaristas e analistas políticos estavam tratando o que emergia naquele momento como um caso de polícia. Que, aliás, foi o tratamento inicialmente dado, por exemplo, pelo governo de São Paulo. 2 a 3 dias depois, em face do crescimento das manifestações e da sua capilarização pelo país, mudou a conversa. Uma figura tão repugnante como a do governador de São Paulo, não é? Alckmin, cuja primeira atitude, aliás, secundada pelo prefeito eleito e já de posse do PT, o Haddadzinho, não é? Que foi considerar aquilo obra de malfeitores, logo depois ele recuou. Essa mudança foi uma mudança do chamado mundo político, não é? A presidente veio tardiamente a público dizer que era preciso ouvir a voz das ruas e, curiosamente, nem setores claramente conservadores trataram de peitar aquelas manifestações. Tratou-se de, quando se viu inicialmente que não se poderia criminalizá-las, fez-se uma distinção muito perigosa, não é? Os bons manifestantes e os vândalos. Quando no caso do Rio de Janeiro, ficou bastante provado que, além de um pequeno grupo anarquista que tem ideias políticas muito divertidas, mas muito à moda do final do século XIX, que entrou achando que vai fazer a revolução para amanhã às 8h30, não é? Além disso, que é gente que eu acho que é equivocada politicamente, mas que vai encontrar o seu rumo político. O que havia eram provocadores policiais infiltrados, não é? É absurdo que ninguém tenha reclamado, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, mas de São Paulo é a mesma coisa, que os verdadeiros vândalos eram os mesmos reconhecidos em todas as manifestações. Então não há serviço de inteligência policial em face disso. É evidente que se tratava de provocadores. Mas eu penso que isso foi derrotado. Ninguém mais leva isso a sério, não é? O que se leva a sério é que uma massa significativa de brasileiros, a gente pode dizer que nacionalmente foi para a rua, e disso eu discordo da maioria dos analistas, que as reivindicações não tinham foco. Tinham foco, sim, como não tinham foco? Primeiro, exigindo o fim dessa deslavada corrupção que agora, recentemente, se realizou em nome da Copa das Confederações e que vai ter continuidade até a Copa do Mundo, aos chamados grandes eventos. Eu creio que isso vai diminuir um pouco com relação às Olimpíadas, porque a massa foi para a rua protestando claramente contra isso. E protestando em função de direitos cívicos elementares, saúde de qualidade, educação de qualidade. Como não tinha foco? É evidente que tinha foco. O que essas manifestações não tiveram foi direção política. Elas foram manifestações substantivamente políticas. Elas não tiveram direção política, que é outra coisa. O que é algo complicado, porque quando você tem direção, junto com grandes mobilizações, você pode ter saldo organizativo,
você pode fortalecer organizações populares. Como você não teve direção política, não é? Os partidos de esquerda e os grupos de esquerda não dirigiram esse processo, o saldo organizativo não é lá apreciável. Sobretudo que esse processo foi claramente um processo pluriclassista, policlassista, não é? Intercorreram aí segmentos de classes sociais, algumas inclusive não apenas diferentes, mas até mesmo opositivas. Mas a premência de problemas imediatos, que alguém pode dizer concretos, uniu essa massa. E eu estou convencido que o Brasil mudou. Você veja que coisa curiosa, ninguém disse que as reivindicações eram reivindicações equivocadas, né? O Congresso começou a votar o diabo, a presidente chama não sei quem para um pacto com os municípios. Claro que houve excessos, evidente, quando você junta uma massa enorme, heterogênea, sem direção política, ninguém a controla. Você me indaga como é que a esquerda foi pega de surpresa. Eu não diria tão de surpresa assim. Eu diria que a esquerda não dirigiu essas manifestações. Mas também é preciso deixar claro que grandes movimentações históricas não começam necessariamente com direção, não. São precipitações sociais, em face das quais quem tem progresso, projeto, programa, experiência, capitaliza para a organização política. Mas eu não creio, ao contrário da maioria dos observadores, que isso foi tudo espontâneo, que não houve uma expressão de alguma experiência política. Eu penso que foi bem assim, não é? Nós saímos de processos eleitorais reiterativos a cada 2 anos, que tem implicado, se não partidarização de contingentes significativos da sociedade brasileira, nos seus vários níveis, de quadros sociais que aprenderam muito. No Rio de Janeiro, boa parte dos jovens que estavam à frente dessas manifestações, eu os vi, por exemplo, há 2 anos atrás, na campanha do Marcelo Freixo. Foi extremamente, note, não foi partidarizante, mas foi extremamente politizadora. Nas universidades, você vê um interesse muito grande pelas ideias da esquerda. Então, mesmo que esses jovens não estejam organizados partidariamente no PSOL, no PCB, no PSTU, mas eles não estão vivendo um caldo de cultura alheio ao pensamento de esquerda. Eu penso que o Brasil mudou. Estou convencido que o Brasil mudou. E quero dizer que quando tem povo na rua, sempre há esperança e sempre há alternativa. Por isso eu acho que esses movimentos que ainda não encerraram o seu ciclo são extremamente saudáveis. Houve alguns excessos, mas caramba, quem quer democracia igual o Sérgio Cabral quer, conversando dentro do palácio com luva de pelica, na verdade não quer nem conversar e nem quer democracia.